Estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra. Glórias a Deus. À meia-noite, meus queridos irmãos, aleluia, já podemos ouvir o brado do Espírito de Deus dizendo: eis que vem o noivo, aleluia. E a palavra nos diz que quando surgiu o brado, meus queridos irmãos, não é apenas uma palavra, né? Eis que veio o noivo, glória a Deus. Um brado quer dizer algo veemente, algo para chamar a atenção. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Um brado, aleluia. E é veemente, meus queridos irmãos, esse brado. Jesus está voltando, aleluia. E a igreja, meus queridos irmãos, aqui no caso representado pelas 10 virgens, a Bíblia diz que elas despertaram e começaram a preparar a sua lamparina. Mas tinha uma coisa: as prudentes tinham azeite e as outras não. E por que isso, meus queridos irmãos? Foi de improviso? O fato de uma ter, outra não ter? De 5 ter, de 5 não ter? Não. Começou lá atrás. Não foi a hora que veio o brado dizer: desde que veio o noivo, que elas viram, não. Foi na hora de receber o convite. Foi na hora que elas foram para as bodas, que 5 levaram e 5 não levaram. Por que as 5 levaram? Porque eram prudentes. Aleluia, Jesus. Cessei do azeite, meus queridos irmãos, aleluia, é durante a trajetória, não é no último segundo, não é, meus queridos irmãos, é na hora que Jesus está voltando que vai dar um jeitinho, como alguns acham que vai dar um jeitinho. Não tem jeitinho, meus queridos irmãos, não dá tempo para nada. Se está desconcertado, a trombeta soou, é não abrir e fechar de olhos, não dá nem para pegar o telefone ou ir lá na casa do irmão se consertar, não vai dar tempo de pedir perdão ao Senhor, não vai dar tempo de deixar o pecado, não vai dar tempo, meus queridos irmãos, de deixar aquilo que desagrada ao Senhor, não vai dar tempo, aleluia, é não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aleluia. Então, meu querido irmão, se você quer ter, aleluia, a sua lamparina acesa, aleluia, é na sua trajetória, é no seu caminhar, aleluia, no dia a dia, deixando o pecado que estão de perto nos rodeiam, deixando a murmuração, deixando a contenda, deixando a inveja, deixando esses sentimentos, meus queridos irmãos, que desagradam ao Senhor, e se enchendo do Espírito Santo. E o crente cheio do Espírito Santo tem garantia que vai subir para o céu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nessa palavra também fala, meus queridos irmãos, à meia-noite ouviu-se o brado. Glória a Deus. À meia-noite. À meia-noite, meus queridos irmãos, está aí. Glória a Deus. Escuridão. O que é a meia-noite, meus queridos irmãos? É o momento em que está encerrando-se um dia e começando outro. E isso acontece exatamente no momento mais escuro. Alguém ouviu aquela expressão: fulano andou no sol do meio-dia. Por quê? Porque ao meio-dia é a hora que o sol está mais aceso, né? O sol está sempre do mesmo jeito, mas é o momento em que está mais acima, mais posicionado. Então, ao meio-dia é a hora mais quente. Enquanto a partir da meia-noite, meus queridos irmãos, é o momento mais escuro. É o momento, meus queridos irmãos, mais tenebroso, né? Por quê? Porque há uma escuridão total. É a hora de mais silêncio, é a meia-noite. Tanto é que por aí no mundo, né, eles fazem alusão muito à meia-noite, até aqueles filmes de terror, contos de terror, tudo é meia-noite, porque a meia-noite tem um significado, inclusive bíblico. Glória a Deus. Porque é a meia-noite que ouviu-se o brado, a hora de maior escuridão. O momento, meus queridos irmãos, em que está se encerrando um dia e começando outro. E esse momento, meus queridos irmãos, à meia-noite, que vai se encerrar um dia. Esse dia é o quê? O dia da salvação. À meia-noite fechou-se a porta. Isso é uma referência clara, meus queridos irmãos, do encerramento da dispensação da graça. O encerramento, meus queridos irmãos, da grande oportunidade que
Deus tem dado à humanidade, a dispensação da graça. Aleluia. E é pela graça de Deus que nós somos salvos. Mas também, meus queridos irmãos, devemos aproveitar a graça, aproveitar essa grande oportunidade. O apóstolo Paulo diz: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Atentar para a salvação, meus queridos irmãos, não é só aceitar Jesus, não. Porque muitos pensam que aceitou Jesus está salvo. Tem até um jargão aí criado pelos homens: uma vez salvo, sempre salvo para sempre. A palavra do Senhor é bem clara, meus queridos irmãos. Aleluia. E quando nós aceitamos nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, aleluia, nós temos uma caminhada. Nós temos diante de nós, meus queridos irmãos, provações. Nós temos diante de nós uma caminhada, a qual, meus queridos irmãos, dificuldades vêm. O barco balança para lá e para cá, o vento assopra, correm os rios. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos, vem a tempestade, correm os rios, mas a casa não cai, porque está edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não a pratica, quando vem o vento, quando correm os rios, aleluia, vem a chuva, a casa cai. Por que a casa cai? Porque não está edificada na rocha. Voltando aqui para a palavra, porque, meus queridos irmãos, porque não tem azeite na sua lamparina. Louvado seja Deus, mas é tempo, ainda dá tempo, aleluia, de se voltar para Deus, aleluia, de se voltar para as palavras do Senhor, para, meus queridos irmãos, colocar a vida em ordem, deixando, aleluia, as coisas que desagradam ao Senhor, aleluia, deixando, aleluia, as coisas que prendem, aquilo que cada um sabe aonde está, né? Aleluia. Por isso o apóstolo Paulo, né, ele falando acerca da ceia, diz: examine-se o homem a si mesmo. Porque, meus queridos irmãos, esse negócio que não sabia, ou alguma coisa desse tipo, não. Deus, aleluia, ele fala, aleluia, quando o homem olha para dentro de si, aleluia, ele vai com certeza entender, porque o Espírito de Deus fala. Por isso o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Não é eu examinar alguém, não é alguém examinar o outro, não é a irmã examinar, não, nada disso, porque ninguém, aleluia, tem essa condição de examinar o outro, não é? Por isso a palavra, ela fala sobre isso, né? Aleluia, que não temos que tirar o arqueiro que está nos nossos olhos, né? Antes de querer tirar o cisco que está no olho do outro, não é verdade? Mas quando nós olhamos para dentro de nós e nós colocamos a nossa vida pautada na Bíblia, irmão, vai sair arqueiro, vai sair, aleluia, espírito, vai sair faca, vai sair tudo, e nós vamos glorificar aquele Deus, aleluia, porque Ele quer de nós, meus queridos irmãos, os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Depois, meus queridos irmãos, nessa palavra nós encontramos que assim que ouviu-se o brado, as virgens loucas pediram, as virgens prudentes: dá-lhe o vosso azeite. Glória a Deus. E elas disseram o seguinte: não, porventura pode faltar a nós e a vós, e de comprar com quem tem para vender. E elas foram. Glória a Deus. É verdade.